E o que vocês fizeram? Vocês trabalharam como time. Vocês não olharam para os atritos que vocês têm, para as brigas que vocês tiveram, para a mágoa que vocês tiveram. Vocês trabalharam como um time, olhando para aquilo que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer para o projeto e vou me entregar. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Esse podcast que se chama Aula Vaga. Hoje eu estou aqui reunido, né? Vocês vão ver com a mesa cheia de gente, né? Trouxe as meninas aqui, um pessoal que participou conosco da imersão na semana passada. Fizemos um projeto incrível aqui e vocês sabem como é a nossa premissa. A gente traz pessoas que participaram, que viveram experiências do nosso projeto, poder falar um pouquinho para vocês qual foi a experiência que eles tiveram. E se você tá chegando aqui agora, você não sabe o que é esse podcast, para quem que é? Esse podcast é para jovens que estão no ensino médio, jovens que estão insatisfeitos com a sua situação e querem buscar algo diferente, se preparar para o mercado de trabalho, ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade que eu chamo de mentalidade empreendedora. Então seja muito bem-vindo mais uma vez a esse podcast. E sem muitas delongas, eu tenho aqui, né, do meu lado esquerdo a Giovana. Giovana, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Gente, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado você pelo aceite. Tá. Do lado da Giovanni, temos aqui a Júlia. Júlia, muito obrigado também por ter aceitado fazer parte aqui desse bate-papo conosco. Muito obrigada a você, Felipe, para dar essa oportunidade para a gente, né, de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a nossa experiência. E, por fim, temos aqui a Ana Beatriz, a famosa Bia. Ô, Bia, eu falei assim, Bia, para nós quebrar o gelo aqui, para as pessoas ficarem mais desconfortáveis, enfim, mas muito obrigado pela tua presença também. Eu quero agradecer a você por ter nos chamado, nos dado essa oportunidade, né, de contar também um pouquinho sobre a nossa experiência. Gente, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Compartilhe, encaminhe esse vídeo aí para as pessoas, para jovens principalmente, porque eu tenho certeza que você vai se conectar com a história, principalmente dessas pessoas, desses jovens que estão aqui. Ô, Bia, vou começar contigo aqui agora. Me fala um pouquinho mais sobre você, quem que é a Bia, o que que você gosta de fazer, aonde vocês estudam. Conta um pouquinho sobre você. Você está no terceiro ano do médio, quantos anos você tem? Meu nome é Ana Beatriz, né? Eu estudo na escola Silvia Portugal. Eu sou uma pessoa bem tímida, mas sempre gosto de tentar fazer o novo, né? Pra não cair sempre na rotina, porque eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente tentar trazer outras coisas. Eu tenho 17 anos. Você, Bia, você fala que é uma pessoa tímida, mas você fala super bem, viu? Então, muita gente vem me falando É, isso. no nosso projeto, a gente colocamos você aqui, né? Dividimos a equipe. Colocamos não, né? Vocês se dividiram ali na equipe e a tua missão era conversar com as pessoas. Nós vamos contar um pouquinho sobre isso. E você se saiu muito bem. Então, assim, né? Eu acho que pode ser que você se acha tímido, mas você não é É tímida. na hora, falando. E você, Júlia, mesma coisa. Quantos anos você tem? Escola que você estuda? O que que você gosta de fazer? O que que você passa a maior parte do teu dia fora da escola fazendo? Então, eu tenho 17 anos, né, eu fazia um curso de administração, terminei ontem, né, por acaso. Parabéns! Muito obrigada. Apresentei o TCC. Eu acho que o TCC, assim, a gente fica nervoso para apresentar, né? Muita gente tá ali te falando, foi muitos anos de Que estudo, está sendo avaliado ali, a gente querendo tá ou sendo não. avaliado para passar, né? Pra gente Sim. concluir o curso. Então, acho que foi algo bem desafiador, assim, para conseguir conversar. Que nem a Beatriz também falou, também sou um pouco tímida, assim, não sou muito aberta no que eu vou falar, mas eu acho que eu tenho a confiança quando eu vou conversar com alguém, ou eu preciso falar, né? E eu estudo na Escola Silva Portugal também. Eu sou aberta a muitas oportunidades. Qualquer oportunidade que tiver, eu quero ir, né? Então, que nem esse curso que eu fiz já é o terceiro que eu tenho. Eu já fiz inglês, eu fui informática e agora concluí administração. Parabéns pela sua trajetória, viu? Tá seguindo um caminho brilhante. E você, Giovana? Conta um pouquinho mais sobre você. Oi, meu nome é Giovana, tenho 17 anos. Eu também estudo no Silva Portugal com as meninas. E como a Júlia falou, eu sempre também estou muito aberta para conhecer novas coisas. Como na nossa idade, eu acho que é muito bom para a gente conhecer novas coisas, novos cursos, novas oportunidades. Querendo ou não, é um passo para o nosso futuro, né? E eu também Com sou sempre certeza. aberta para conhecer vários tipos de coisa. Vocês, gente, literalmente vocês três aqui, vocês conseguem se comunicar muito bem. Vocês
Pra mim, na minha opinião, tá? O que é uma pessoa que consegue se comunicar bem? Ela consegue construir uma narrativa, consegue contar ali um pouquinho sobre você, sobre a história, com começo, meio e fim. E literalmente vocês estão de parabéns, porque é uma habilidade que as empresas, de um modo geral, eu falo empresas, mas o mundo precisa de pessoas assim. Tá? O Fórum Econômico Mundial, que é um órgão que cria pesquisas tanto para instituições públicas, mas também para instituição privada, ele fala que dentro das habilidades, nós chamamos de soft skills comportamentais que nós precisamos desenvolver, uma delas é a habilidade de comunicação. Então, assim, vocês estão dentro daquele escopo ali que o Fórum Econômico Mundial pede. Mas, enfim, gostei muito de vocês estarem aqui, tá? E eu trouxe vocês aqui para vocês poderem contar um pouquinho sobre como foi aquela experiência, né, de vocês terem vindo semana passada aqui com a escola de vocês. Vocês estudam na mesma sala, na mesma escola, né? Para poder contar para as pessoas entender um pouquinho o que é o nosso projeto, como que a gente faz as coisas aqui dentro, enfim, né? E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, antes da gente se aprofundar. Quando vocês vieram aqui, porque eu fiz o contato não com vocês, né? Eu fiz contato com a escola de vocês, com a coordenação, com a direção. Então é diferente. Então, eu acredito que a conversa que eu tive também muito rápido né, com a vice-diretora de vocês, eu também não consegui com tanto tempo, pouco tempo assim, explicar o que a gente iria fazer aqui. Consegui dar algumas deixas ali para ela, um caminho do que a gente iria fazer. Mas ela conseguiu passar para vocês ou vocês estavam sabendo que vocês viriam aqui só para fazer o quê aqui, conhecer nosso espaço? Como que foi, Júlia, isso? Qual que foi quando vocês chegaram aqui, qual que foi o sentimento de vocês? A gente vai fazer o quê lá? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse projeto? Conta um pouquinho qual foi o sentimento de vocês. Então, na hora lá, né, a gente foi algo muito, foi surpresa. Foi uns 2 dias antes, a gente ficou sabendo para ter autorização da gente visitar uma empresa. Foi que foram passado pra gente, porque a gente foi uma sala escolhida por um projeto lá da escola de se manter a sala limpa, né? Então Sim. a nossa sala foi aqui, manteve a sala limpa durante Ó, o que mês. bacana. E então a gente foi uma sala escolhida para vir a visitar essa empresa de vocês. Só que a gente também não tinha conhecimento do que íamos fazer, né? Então o que foi passado para vocês foi que vocês viriam conhecer uma empresa. Sim. Olha que É. bacana, muito legal, porque não sei se a Júlia vai falar mais, Giovana, porque é interessante falar sobre isso, porque tipo assim, né? Eu acredito, quando a gente vai sem saber o que a gente vai fazer, a gente também vai sem muitas expectativas, né? Então a gente não fica muito ansioso, né? Aham. Então, aí a gente veio, tá? Ficamos surpresos, né? Tipo, o que que a gente vai fazer? Qual que vai ser o procedimento da gente estar Aham. aqui, né? Todo mundo ficou meio acanhado, não sei se você conseguiu perceber, assim, os meninos principalmente. Mas aí depois que você foi explicando que a gente ia fazer, como ia funcionar nosso bate-papo, a nossa experiência aqui, eu acho que os meninos foram mais se soltando, né? E então, depois que a gente saiu daqui, tivemos uma conversa, a sala, né? Todo mundo gostou. Os meninos que são mais tímidos e tudo mais, também gostaram de fazer parte dessa Experiência, né? experiência, né? E eu com as meninas, a gente do Marte, a Beatriz também, a gente decidiu querer dar um passo a mais nesse projeto que a gente criou aqui junto com vocês, pra ver, né, o que que dá, como a gente vai crescer. Que bacana. E você, Giovana, quando você chegou aqui também, depois realmente vocês foram se soltando, a gente recebe vocês com café da manhã justamente para vocês poderem conversar, a gente Sim. brincando, né? Porque, poxa, literalmente, vocês virem aqui, vocês não me conhecem, não conhecem o nosso espaço, não sabem o que vocês vieram fazer. É natural que vocês ficam meio apreensivos, né? Então, cabe a nós, inclusive, né, vocês, cabe a nós deixar o espaço todo tranquilo, leve, né, e sermos principalmente claros naquilo que a gente quer de vocês para poder fazer com que, né, o dia ali pudesse ser maravilhoso. Mas o que você pode falar um pouquinho sobre isso também, Gi? A experiência foi muito boa, assim. A gente realmente não estava esperando sobre isso, a gente estava esperando mais por uma palestra, né? Com uma explicação sobre tudo que é o marketing, essas coisas. E só que foi uma experiência muito boa, tanto para a B, que foi na rua, né, falar com as pessoas, tanto para nós que criou o Instagram, para poder fazer a divulgação de tudo que ele estava fazendo. E eu acho que, tipo assim, que foi muito bom. Acho que todos os meninos gostaram muito também, como a Júlia falou. Foi muito legal ver eles se soltando. Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Então fica muito bom pra gente. Não é porque vocês estão aqui, não,
né? Vocês vieram aqui na semana passada e não é porque é a nossa empresa, o nosso projeto, mas eu gostaria lá atrás de ter a oportunidade de ter feito visitas e muito mais do que visitas, tido experiências como essa, Sim. tá? Literalmente. E o nosso projeto aqui, nosso intuito é fazer com que sim, vocês, né, preparar vocês para o mercado de trabalho, ter essa mentalidade diferente, uma mentalidade aberta, mas viver experiências novas. É que a gente vê portas diferentes pro nosso futuro, né? Exato. E é muito bom pra gente que tá no final do ano, né? Eu falo que, assim, se a gente for fazer uma análise psicológica mesmo, os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz hoje na nossa vida, o que os nossos pais fazem, os nossos avós fazem, é o que eles aprenderam. Sim. Então, quando vocês aprendem coisas novas, vocês têm repertórios novos para poder fazer coisas Uhum. novas. Sim. Parece redundante falar, mas não é. Então, quando você aprende coisa nova, uma vez que eu aprendo coisa nova, eu posso fazer coisas novas. Ou seja, eu posso ir para um mercado de trabalho Vai diferente, abrindo caminhos. vai abrindo caminhos, né? Então acho que é isso mesmo. Então essa experiência para nós também por mais que a gente faz isso muitas vezes e muitos anos, mas cada turma é uma experiência nova. Sim. Mas você, Bia, quando você chegou aqui também, qual foi teu sentimento? Né, no ônibus vocês vieram conversando sobre isso aqui? Como que foi esse momento? A gente, né, como elas falaram, a gente veio pra cá achando que a gente iria conhecer a empresa, às vezes escutar um pouquinho sobre o que vocês faziam, sobre o que vocês fazem, mas a gente não imaginou que iríamos ser, vamos se dizer, convocados a fazer Pôr a mão na projeto, massa. a pôr a mão na massa. Então, eu acho que vem ser uma experiência muito incrível, porque faz a gente abrir portas pra gente mesmo, pra gente conhecer o que nós não imaginamos que a gente poderia fazer. Nossa, você foi muito boa na tua fala agora. Quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que vocês fizeram. Mas não é fazer um projeto, não é fazer um Instagram, não é ir lá visitar cliente. É assim, é muito mais, é se destravar mesmo, se desbloquear algumas coisas que a gente tem. Que eles falam, poxa, de repente você era tímida mesmo, ou é tímida, mas quando você vai lá, tem que ir lá visitar alguém, conversar, você desbloqueia essa timidez. Sim. E aí você começa a ter aquele sentimento do quê? Poxa, eu sou competente, eu sou capaz. Aham. Todos nós, todos os seres humanos na face da Terra, nós temos uma voz que fala na nossa cabeça, tá? E essa voz, ela fala coisas que não é verdade, na maioria das vezes. Então, por exemplo, você não é capaz, as pessoas vão dar risada da tua cara, Você não sabe fazer. você não sabe fica aquele fazer. pensamento. Por que você vai lá, as pessoas, que elas vão pensar de você? Poxa, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes ninguém tá pensando nada de você, mas é uma voz na tua cabeça Você fica internamente com que o tá falando pé atrás. A contigo. gente sempre pensa que vai ser julgado, que vai ser mal olhado por estar fazendo aquela coisa nova, né? Assim, pela Perfeito. primeira vez. Mas assim, quando você se lança e faz, poxa, a tua visão é nova, é diferente. Pô, Sim. não tem nada disso, né? Sim. Mas assim, quando vocês chegaram aqui, eu deixei a minha missão, aquele dia eu estava inclusive muito mal, falei para vocês, né? Até eu perguntei pro pessoal que estava aqui conosco depois da nossa equipe, falei, gente, eu consegui transparecer para eles o que eu precisava, porque eu estava um dia anterior, vocês vieram na quinta-feira? Na quarta? Na quarta. Vocês vieram na quarta. Na terça eu tive uma febre muito forte, meu corpo estava muito ruim, tipo assim, fazia tempão que eu não ficava com o meu corpo assim. Quando eu levantei da câmera, eu acordo bem cedo, aquele dia eu levantei um pouquinho mais tarde, 6 da manhã, 6 e pouquinho. Quando eu levantei, falei, meu Deus, me dá força, né? Me dá uma força, uma de pirona aqui para mim estar forte, para poder falar com o pessoal. Mas o meu objetivo aqui foi muito claro, né? Deixar vocês à vontade e fazer com que vocês tivessem experiência. E qual foi a experiência que nós propomos para vocês, que nós vamos começar a falar para quem está nos ouvindo aqui, que talvez eles não estejam entendendo. O nosso objetivo foi deixar um projeto meio que direcionado, com uma instrução muito clara, para vocês desenvolverem, né, aquele projeto, e não só desenvolver, mas fazer ele acontecer. A nossa meta era, olha, vocês vão criar um projeto e terminar, não começar o projeto, porque muitas pessoas começam. Vocês vão começar e terminar o projeto nas poucas horas que vocês ficaram aqui. Porque foi uma missão muito difícil pra gente também. Sim. Por mais que nós ficamos poucas horas aqui, mas durante a semana toda a gente vinha preparando o projeto. Na segunda, terça, quarta, nossa, eles vão oferecer o projeto, se não der certo, o que a gente tem que fazer? Então, assim, quando eu falei, Bia, queria que você falasse qual o sentimento de vocês, o seu. Quando a gente falou, olha, pessoal, vocês vão ter que colocar a mão na massa, fazer isso, e vocês, antes de vocês ir embora, o projeto tem que estar pronto. Vocês ficaram assustados ou não? Vocês encararam, pô, que legal, né? Como foi a percepção de vocês a partir daí? Que nós deixamos claro que vocês teriam que construir um projeto, mas vocês não sabem, né? Vocês
Depois a gente, obviamente, que a gente começou a contar como que seria, a gente instruiria vocês, mas qual que foi esse sentimento também? Acho que, assim, o primeiro sentimento, né, que vem é aquele friozinho na barriga. Aquilo, como que a gente já vai começar em poucas horas, conseguir terminar. Então, eu acho que vem o frio na barriga, vem um pouco de medo, de assusto, assim, por pensar, nossa, o que a gente vai ter que fazer, o quanto a gente vai ter que fazer rápido mesmo, ou trabalhar em equipe para conseguir terminar isso no tempo que a gente precisa terminar. Então, eu acho que vem esse sentimento. Você falou uma coisa, ô Giovana, eu quero que você fale, inclusive, sobre o que ela falou e o que você tem para colaborar. Na minha opinião, tá? Vocês fizeram muito bem o trabalho de vocês e foi assim, foi perfeito, na minha opinião, foi perfeito. Claro, sempre tem que melhorar, mas Sim. foi muito bom, muito bom. Vocês não atenderam um cliente, vocês atenderam mais de um cliente. Uhum. Só que vocês trabalharam em equipe. É. Eu fiquei muito feliz vocês trabalharem em equipe. Vocês tiveram sinergia. Nós dividimos as equipes, tipo assim, literalmente. O que eu vejo em projetos quando acontece aqui na empresa? A gente divide. Porque esse projeto que vocês. Só para vocês terem uma noção, o projeto que vocês fizeram em poucas horas, tem gente que leva 2 meses para fazer. 2 meses não consegue fazer. Talvez é porque acaba dando um pouco de distância entre nós mesmo, acaba, né, ficando um pouco mais mole, assim, depois que sai daqui, né, distanciando. Mas, assim, vocês separaram a equipe de vocês, não, tá, a minha responsabilidade é essa, então é minha, então eu vou fazer. Então, enquanto uma equipe foi na rua, vocês foram fazendo, então, assim, eu vi a sinergia, a união de vocês, o trabalho em equipe foi, né, para mim, foi um dos motivos pelos quais vocês conseguiram colocar em prática e trazer o resultado. O que você pensa sobre isso? Olha, como você falou em grupos, né? E assim, foi muito legal ver, tipo assim, a gente com grupos diferentes, com pessoas que a gente não tá no dia a dia dentro da sala, né? Porque querendo ou não, a gente tem, cada um tem sua panelinha. Sim. E eles trabalhando em grupo, tipo assim, foi muito surpreendedor. Muito bom. Principalmente o grupo que tava fazendo a parte do Google. Do Google. Que eles se surpreenderam. Criando o cadastro Eles ali. foi muito atrás, foi muito bom isso. Foi muito bom mesmo, Muito foram. bom. Que eles martelaram, foram atrás, esperando os meninos e a B, que foi atrás lá pra tirar foto. Foram surpreendentes. O que você acha, Júlia, sobre isso? Então eu acho que a mesma coisa que a Giovana falou, né, foi algo que surpreendeu bastante, porque na nossa sala, como a Gi falou, tem muitos grupinhos separados e É. todos os grupos que a gente tem que fazer na escola para fazer apresentação ou um trabalho, é sempre os mesmos grupos. Então aqui a gente foi separado, né? Teve Cada a um foi pra um sensação lado. diferente, né? Sim, foi uma sessão diferente. Misturou os grupos, né? Misturou. Literalmente. Foi trabalhar com o outro, assim, e ver que isso fluiu bem, né? O povo que foi o marketing, né? O executivo, e o que foi O comercial. o comercial. Então, acho que foi alguma coisa muito inovadora para nossa sala também. Gente, o que colocar vocês em estão prática. falando, a gente dá aula para empresas gigantescas aqui, multinacionais. Nós damos uma lição para essas empresas. Eu vou explicar o porquê, tá? De forma prática e técnica ao mesmo tempo. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa que não seja exatamente nessas palavras, mas só para as pessoas entenderem. Um grupo, existe diferença entre grupo de pessoas, equipes e times, Sim. tá? Um grupo de pessoas, tá, são justamente isso, pessoas que se conhecem. Pessoas que se conhecem, mas são pessoas que não jogam juntos ali, se assim eu posso dizer, tá? Uma equipe é um monte de pessoas, tá? E agora, ao contrário, um grupo é um monte de um grupo de pessoas, a sala de vocês é um grupo, Sim. tá? Mas tem grupos de pessoas pequenas, aí é uma equipe, a gente fala. Só que existe o time. O time é o ápice de um negócio. O que é um time? Um time é todos trabalhando juntos para o mesmo objetivo. Sim. Olha que interessante. Vocês trabalharam como um time. Sim. Time, não uma equipe, não um grupo, um time. Um time, ele tem um objetivo muito claro. Ele sabe quais são as habilidades que cada um tem, cada um pode colaborar, e ele trabalha não para agradar a Bia, não para agradar a Júlia, a Giovana, ele trabalha para atingir o objetivo, a meta. O que falta em muitas empresas gigantescas foram o que vocês fizeram. E o que vocês fizeram? Vocês trabalharam como time. Vocês não olharam para os atritos que vocês têm, para as brigas que vocês tiveram, para a mágoa que vocês tiveram. Vocês trabalharam como um time, olhando para aquilo que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer para o projeto e vou me entregar.
Sim. Literalmente. É que eu tô falando pra vocês, como eu tô dentro de empresas prestando consultoria, é que vocês não sabem a importância e o grau de repercussão, repertório que isso gera quando as pessoas acreditam nisso. Então vocês acreditaram no projeto, tiveram uma meta muito clara, temos que entregar esse projeto. E vocês trabalharam para isso. Então, assim, foi muito importante. Vocês me falaram uma coisa que me chamou a atenção. Tá? Eu não tinha. Olha que legal, muita coisa. Então a gente não tem percepção sobre isso, Sim. né? Poxa, Felipe, lá tem grupos diferentes, tem os mesmos grupos, as mesmas pessoas. E aqui, poxa, a gente misturou todo mundo, Sim. né? Misturamos. Então, lá na sala, talvez, né, vocês estão no terceiro ano. Imagino que muitas pessoas vieram já desde o primeiro ano juntos ali, Desde o né? sexto, mais ou menos. Talvez desde o sexto tem pessoas que nunca fizeram trabalho juntos. É. Sim. E agora tiveram que trabalhar em equipe. E quando vocês têm que fazer isso, olha que bacana, porque eu começo a conhecer um pouco mais sobre a habilidade que a Bia tem, que nem você falou, poxa, mas eu sou tímida. Mas eu achei que eu como equipe, eu achei que você era tímida, mas quando eu comecei a conhecer você, fazendo parte da tua equipe, eu comecei a pensar assim, pô, peraí, ela tem uma habilidade de comunicação bacana, podemos usar isso. No entanto, que depois que a gente terminou, o grupo falou, vai lá, deixa a Bia falar lá sobre o nosso projeto. Então, assim, eu quero que vocês falam sobre isso. Qual a importância disso, dessa troca, de mim saber trabalhar em grupo, respeitar a opinião do outro, saber usar a habilidade do outro para dentro do meu grupo. Qual foi a importância disso, Giovana? Começa você falando sobre isso. Como você falou, né? Às vezes havia muita desavenças, né? E, tipo assim, os grupos que estavam ali são completamente diferentes do que são das salas. É tipo assim, a gente tem 4 grupos, né? Dentro da sala, vamos supor. 3. 3. Três. São 2 para um lado e um para o outro, né? Sim. E ter juntado os meninos com as outras meninas que a gente não conversa muito foi uma reação muito boa, porque a gente não sabia realmente das habilidades um do outro, não sabia da capacidade um do outro. Por mais que a gente vê muito na sala, a gente pensa, né? Mas, nossa, foi muito legal. Nossa. Principalmente assim, como eu posso dizer, a hora que eles foi pra rua, né? Eu não imaginava, tipo assim, o grupo que a Beatriz foi pra rua, entendeu? E assim, e foi muito legal. Minha cabeça dando bug aqui, eu tenho muita coisa pra falar, mas quero que vocês falam. Eu trouxe vocês pra vocês falarem e pra mim ser o mediador aqui. Mas, enfim, mas vou deixar vocês falarem. E você que está assistindo agora aí, que não é inscrito no nosso canal no YouTube, já se inscreva também. Se você quer fazer parte dessa experiência que as meninas tiveram, que as pessoas têm, jovens como você, tem um QR Code aqui do lado agora. Escaneia, entra para nossa plataforma. O curso Lapidando Talentos é 100% gratuito para jovens que estão no ensino médio, que se sentem assim, um incômodo, que querem fazer algo diferente. Tá? Então se inscreva escaneando o QR Code aqui. Júlia, fala um pouquinho mais sobre o que a Giovana falou, sobre essa questão de trabalhar em equipe, juntos, enfim, fica à vontade. Bom, então, igual a gente falou, a gente ficou muito surpresa nessa questão, né? De ver o tipo de grupo que cada um entrou. Eu falo por mim, eu gostei de estar na equipe do marketing, mas o Lucas me convidou para participar do comercial. Ele achou que seria uma boa pessoa para participar, né? Eu acho que eu iria bem. Só que eu acho que no marketing eu preferi mais pelo que eu aprendi muito na administração. Então, teve essa matéria de administração do marketing. Então, eu gostei de trabalhar em equipe com eles. O Cauã, que estava na equipe do marketing também, foi uma ajuda que a gente teve, essencial ali também. Sim. E o executivo, né? Na hora, aquele grupo lá, foi um grupo que a gente Se menos surpreendeu, esperava. Vocês né? menos esperavam Sim, deles sim. entregar. Tipo, Sim. nossa. E a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser realista aqui. A gente não pode ficar aguardando palavra, a gente vai falar o que eles vão ouvir. Não, você está falando uma coisa boa, né? Tipo, olha, gente, sempre tem esse receio, nossa, eles vão nos ferrar, né? Vamos falar a verdadeira palavra, eles vão nos ferrar. Porque vai chegar neles, vai esbarrar, eles não vão fazer. E, poxa, eu vi lá eles com o celularzinho na mão. Eles foram os primeiros, assim, a ir lá fazer as coisas, eu achei Pois é, surpreendente. Foi literalmente assim, né? Eu não conhecia. Quando encerrou o projeto, até falei pra vocês, gente, vocês me surpreenderam. Não no sentido que vocês não têm capacidade, não é isso. Sim. Mas é que foi muito orquestrado, foi muito bonito, entendeu? De ver vocês literalmente fazendo um negócio. Mas você falou a verdade, sempre tem esse receio, né? Nossa, o outro não vai. E se o outro não fizer, como que é um grupo só, vai acabar ferrando a gente aqui, né? Mas eles foram lá, olha só, como a gente conhece
Aí que tá legal, Júlia. A gente começa a conhecer as competências das pessoas. Sim, Né, Bia? A gente começa a falar assim, pô, peraí. sim. Eu começo a. É normal isso, tá? Eu começo a olhar o outro de uma maneira. Eu trago ele pra perto de mim, ou eu jogo uma missão nele, ele vai lá e executa, eu olho pra ele com outro olhar, né? Um olhar, tipo assim, não de julgamento, não de crítica, porque o ser humano critica, a gente Sim. julga, é nosso mesmo. Mas eu começo a olhar pra ele assim, pô, uma pessoa que entrega, uma pessoa de resultado também. O que você acha? Foi igual a Júlia falou, foi um grupo que por ali todos eram muito tímidos, todos ali não se mostravam, Proativos, assim, pra fazer, né? porque por conta da timidez, eles sempre eram no cantinho deles, então era uma coisa que a gente não imaginava que eles iriam ir tão bem e saber também lidar em equipe por não estarem no mesmo grupo todo dia, né, ali na escola. Então eu falo que num time a gente tem que, mesmo com as desavenças, a gente tem que saber dividir. Olha, a gente tem que fazer essa meta, então a gente vai cumprir, vai deixar as coisas de lado e vai saber organizar certo. Então eu acho que isso é uma parte muito essencial para chegar no nosso objetivo. Se vocês olhar, vamos dar o exemplo da Copa do Mundo, tá? Quando eu falo de time, a primeira coisa que me vem à cabeça de qualquer um é um time mesmo de futebol, um time de basquete, sei lá, qualquer esporte de vôlei. Se você for olhar os 11 jogadores que estão dentro de campo, os 26 foram convocados para a seleção brasileira, americana, holandesa, marroquina, qualquer uma, né? Francesa. Não são todos os atletas que gostam do companheiro que tá lá, que conversam com o companheiro, Sempre tem a desavença. mas quando eles estão lá na Copa do Mundo, eles têm um objetivo, ganhar a Copa do Mundo. Todos têm, todos vão pra lá com um objetivo. E aí eles esquecem, as desavenças ficam de lado, né? As picuinhas ficam de lado, porque tem um objetivo maior. Foi isso que aconteceu. E é isso que precisa acontecer dentro de uma empresa. Sim. Né? Eu Deixar acho que esse- as picuinhas, o ego de lado. É o que mais acontece, né, É o em que mais empresas. acontece. Em empresas, o ego, ele fala muito. O que que é o ego? Ah, eu não vou falar com ela porque ontem ela falou comigo e eu fiquei muito magoado. Sim. Tá, então você não vai falar com ela e o resultado da empresa sempre fica para trás. Acho que saber dividir é um ponto essencial em todos Sim. os momentos. Perfeito. Hoje, eu estou passo em empresas prestando consultoria, enfim, dando palestras também, estudando muito sobre o mercado de trabalho, até mesmo para preparar conteúdo para vocês jovens. Isso, gente, que nós estamos falando aqui agora é a habilidade mais importante, tá? É a habilidade mais importante nos dias atuais. Eu tenho passado em empresas e eu vejo isso. Eu não adianta eu contratar a Júlia, que é uma PhD em marketing. Nossa, a Júlia entende tudo sobre marketing. Só que na hora que tem que trabalhar em grupo, ela não consegue. Ah, eu trago a Giovana para dentro da minha equipe porque ela é uma engenheira de software. Ela vai criar um software para mim, mas em algum momento ela vai ter que se relacionar com alguém, fazer uma apresentação, ela não consegue. Então, essa falta de inteligência emocional, de saber conviver em grupo, isso faz uma diferença tremenda. Sim. Para quem está, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto. Vocês falaram qual a experiência de vocês, a expectativa que vocês tiveram, enfim, tudo mais. Quando eles chegaram aqui, pessoal, a turma deles chegaram, a nossa proposta da nossa empresa, do nosso projeto foi: vamos dar uma direção para eles de um projeto para até mesmo otimizar tempo e eles vão fazer tudo da ponta a ponta. E literalmente foram eles que fizeram. Qual foi a nossa ideia, até mesmo para a questão de logística, questão de otimização de tempo, equipamento que eles tiveram? Hoje, quando você vai procurar um restaurante, eu falo que é uma busca. Me fugiu o nome, o João que tá aqui gravando, ele pode até me ajudar. É uma busca imediata, né? Que a gente vai fazer no Google, furou meu pneu. Cara, vou furar meu pneu, eu não tenho, eu não sei vocês, no meu telefone, agora não tem um telefone de um borracheiro. Então eu vou procurar no Google, borracheiro em São José do Rio Pardo. E aí vai aparecer. Ah, talvez sei lá, eu quero ir num restaurante em Campinas. Ah, eu não tenho nome de restaurante em Campinas, porque eu não sou de Campinas. Mas quando eu vou lá, eu vou procurar no Google. Então são buscas ali imediatas, né? Que quando a gente tem um problema ou que a gente quer, questão de oportunidade, a gente tem que fazer. E tem muitas empresas ainda que não tem o nome dessas empresas não aparece no Google, porque eles não têm cadastro no Google, né? A gente chama de Google Meu Negócio. É uma coisa simples, mas tem empresas que não têm. E se elas não têm, elas acabam perdendo visibilidade, oportunidade de vendas. E foi isso que a gente trouxe para vocês. Gente, vamos sair para oferecer esse tipo de trabalho para as empresas lá fora. Lá fora na onde? Literalmente aqui na nossa região, um raio de 1 quilômetro, né? E eu me lembro que eu falei para vocês, vamos oferecer, mas não é só oferecer, existe uma abordagem, né? Existe uma maneira certa de passar isso para as pessoas, de falar, de chegar, de apresentar até mesmo vocês, quem são vocês e etc.
E aí, contando um resumo geral, nós separamos em 3 grupos. O grupo da Bia era o grupo do comercial. O que o comercial tinha que fazer? Eles tinham que bolar um script, né, para com esse script oferecer esse projeto e convencer a empresa de que eles precisavam ter isso, ter esse cadastro ou otimizar aquele cadastro que eles tinham. E aí a outra equipe, que era da Giovanna e da Júlia, eles tinham que fazer o marketing, construir o Instagram do zero, começar a fazer publicação, criar uma marca ali, né, que estimule a atenção das pessoas. E aí a gente tinha a parte da execução, né, o executivo, que era a parte literalmente que quando o comercial fosse lá fora, ele traria, eu chamo de lead, né, o cliente, para a execução poder fazer. Então, olha quanta coisa! E a gente fez em poucas horas. E assim, e aí, Bia, me conta um pouquinho como foi essa experiência, particularmente de vocês, do comercial. Como que vocês se organizaram? Porque era um grupo. Ah, quem vai falar? O que cada um vai falar? Ou eu falo no primeiro cliente, vocês falam no segundo. Conta um pouquinho como foi essa parte prática mesmo. No começo, né, a hora que a gente desceu, saiu ali na rua, a gente falou assim: ah, vamos primeiro o Lucas, que seria o que é mais solto, assim, vamos dizer, para começar a falar. Aí todo mundo ficou meio, ah, não, eu não vou falar, ah, eu vou tirar foto. Mas fomos todo mundo junto. Aí o Lucas começou, a gente em uma empresa só. Aí na primeira empresa abordamos, os meninos estavam nervosos, eu também estava nervosa, porque nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha chegado numa loja abordado com um projeto. Aí depois a primeira loja, ela acabou não aceitando. Depois fomos em outra loja, escolhemos outro do nosso grupo, que era o Pedro, para abordar. O Pedro já se soltou mais, assim, ficou meio acanhado, mas já tinha um rumo do que fazer, né? Em Que a vez de... primeira vez ali foi a primeira vez, né? Sim, E a primeira vez vocês tiveram muito, assim, vocês tiveram muita resiliência. Porque, poxa, vocês não ficaram sentados na cadeira, vocês foram lá, né? sim. Levantaram a bunda da cadeira que eu chamo, foram colocar a mão na massa. E vocês se depararam, nervosos, com a primeira pessoa. Então recebe um. Recebe um não. Teoricamente trataram vocês até que mal, assim. Poxa, como que é a minha cabeça? A minha cabeça, Felipe, lá atrás, talvez eu não iria pro próximo. Eu falo, nossa, não vai dar certo, acho que não é pra gente. Aí começa aquela vozinha falando. O que vocês fizeram? Tiveram resiliência? Não, vamos visitar mais uma empresa. A hora que a gente recebeu o não, a gente já ficou meio, poxa, e agora? Será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente abordou É incrível errado? isso. O sentimento é esse mesmo. Aí a gente foi numa barbearia e o moço ele aceitou criar esse Google Meu Negócio, porque ele até então ele não tinha. Aí depois a gente passou, para todo mundo passar por essa experiência, a gente quis ir em mais 2 estabelecimentos. Sim. Aí eu fui em uma de marmita, mas aí ela também, por estar começando, ela não quis. Não quis. Eu me soltei mais, achei que eu ia me travar, tudo, mas aí eu falei tranquilo. E depois a gente foi numa loja de roupas, né, de fitness. Até a gente fez modelo, tudo. Bacana. Então, eu acho que sim, é uma coisa que a gente não espera, que faz a gente criar novos conhecimentos nossos E mesmo. olha só, eu falo, gente, que no dia a dia, né, as coisas não acontecem como a gente planeja. Não. Porque, por exemplo, eu até falei pra vocês, gente, se vocês forem lá, talvez vocês vão receber ou não e continue, beleza? Mas na hora que vocês recebem é diferente do que alguém falar pra vocês. Vocês não estão preparados. Vocês foram, olha o que você falou, você foi lá numa loja, depois todo mundo foi. Pô, você foi lá oferecer um trabalho e te ofereceram, pediram até ajuda pra você ser manequim. Então, assim, é o que eu falo, você entregou algo a mais, que nem estava planejado, combinado. Até ela já tinha o Google Meu Negócio e a gente falou assim: ah, mas a gente pode te dar uma sugestão. A gente perguntou assim, que era sobre as roupas, né? De pôr foto com pessoas vestindo as roupas. Aí ela gostou da ideia, porque ela não tinha pensado. Aí foi onde a gente se propôs a fazer isso, né? Pra gente já estar ali na mão na massa. Eu acho que é uma Sabe o coisa que é o bem legal? Eu ia falar isso no final, mas eu tenho medo de esquecer. É muita coisa. Sabe o que é legal? A gente fez isso de forma piloto, gratuito. Mas vocês podem continuar fazendo isso ganhando dinheiro. Sim. Muito dinheiro, inclusive. Então, assim, o que vocês fizeram exatamente aqui no piloto, oferecendo de graça, pode oferecer cobrando, porque essas estratégias potencializam a marca de um negócio. E foi muito legal o trabalho de sincronia que vocês fizeram, porque enquanto vocês estavam lá, a equipe de vocês já estava lá bolando o logo, criando, né? Sim. E como que vocês pensaram? Porque o nome de. Fala um pouquinho sobre o nome, que eu achei o nome também muito legal, né? Faz sentido pro negócio. Conta um pouquinho vocês duas aí sobre como que vocês pensaram. Olha, vamos criar o logo ali. Até mesmo questão de tempo, vocês podem falar as ferramentas que vocês usaram para criar o logo, né? Otimizar o tempo, enfim. Então, na hora que a gente já ficou
foi escolhida para fazer parte da equipe do marketing, eu, por mim, e a Giovana também, que a gente conversou, ficamos muito animadas, né? A gente sempre gosta Sim. de postar, Vocês de... já metem isso no grupo da escola, vocês cuidam, né? escola, Sim, sim. a gente cuida, a gente fica responsável pelo grupo da escola, fazer as postagens, vídeos, tudo mais, então foi algum... A gente se animou para isso. E como nome, a gente pensou, né? Do Google Meu Negócio, que seria o local da empresa e tudo mais. A gente teve a ajuda das ferramentas de IA, né? Do ChatGPT, do Gemini. Mérito de vocês sabem usar. Sim. Sim. Então, eu acho que foi uma ajuda essencial, né? A gente, Pra otimizar o tempo ali sim, também que a gente é. tinha, né? porque era pouco tempo, aí ficar pensando, desenhar logo, essas coisas, Sim. tipo, demora, né? Demora mais muito. tempo. Então a gente teve essa ajuda, eu acho que foi uma ajuda que ajudou muito. Do nome também, né? Localiza, a gente pensa, localiza a empresa É tá onde ali, localiza mesmo, né? tipo, eu vou mostrar onde que é a minha empresa, Exato, né? exato. E é localiza.sp, né? RP, RP. de Rio Pardo, Sim, né? Rio Pardo. Exatamente. Pô, foi muito legal, É, foi. Sim. enquanto a Júlia tava fazendo essa parte do Instagram, eu e o Cauã tava fazendo uma parte do roteiro, que a gente veio até gravar aqui na Sim, mesa, né? Que a gente fez a entrevista com a sim. Beatriz para ela contar como foi a experiência dela. E é muito bom a gente participar dessa parte de internet, porque como Vocês eles gostam falam, bastante. lá na sala eles falam que a gente tira foto de tudo, né, Júlia? Que a gente sempre grava tudo, Aham. tira foto de tudo, que é uma parte que a gente realmente gosta, é de nós mesmos. E olha que, sabe que é bacana isso? Porque eu falo, a nossa proposta, de novo, aqui no nosso projeto, é em preparar vocês para o mercado de trabalho, dando habilidade. Como que a gente prepara vocês para o mercado de trabalho? Ensinando vocês a mexer com IA, educação financeira, marketing, tudo isso. Sim. Só que a gente dá uma mentalidade empreendedora para vocês. O que que é uma mentalidade empreendedora? É isso que vocês fizeram aqui dentro. Pô, você tem um gosto, você tem uma ideia, você tem uma habilidade. Você sabe fazer um post, mexer em inteligência artificial. Por que não usar a habilidade que você tem e transformar isso num negócio seu, de vocês? Sim, Foi isso que vocês fizeram. Vocês transformaram um conhecimento de vocês em um projeto, sim. tá? Então, assim, isso é bacana. Dá para mim usar o que eu tenho de conhecimento para montar talvez um negócio, um projeto meu, tá? Então, assim, é muito bacana. Vocês usando a inteligência artificial, a gente instruiu com vocês como utilizar, foi muito bacana. E você falou uma coisa, Giovana, que assim, nem sei se as pessoas vão pegar o que eu quero dizer aqui, porque já é um pouco mais avançado. Hoje, vocês utilizaram o marketing mais engajador que existe, que é esse marketing de criar uma narrativa, trazer a própria equipe de vocês, ou seja, o grupo de vocês, a empresa de vocês, para fazer entrevista, contar como foi a experiência. Sim. Eu falo que é o marketing mais relevante, porque é o marketing que conecta as pessoas, né? Não é só falar assim, quem precisa aí, porque as pessoas fazem hoje em dia, assim, muito ainda, né? Quem precisa aí de cadastramento no Google Meu Negócio? A nossa equipe está ajudando vocês a fazerem isso. Então eles vão muito direto, vocês não. Vocês estão contando a história sobre o que vocês estão fazendo, os bastidores, a experiência do cliente, o resultado que eles tiveram. Então, essa estratégia que vocês também estão usando não é só fazer marketing, é fazer marketing da forma correta, Sim. né? Que fica apresentável, querendo ou não, eles querem Muito. fazer mais o reconhecimento da nossa empresa. Que nós somos o nosso cartão de visita, né? Do jeito que a gente aborda, como eles chegaram abordando, foi o papel de visita deles. E aqui foi a gente marketando o que eles estavam mandando pra É, gente. gente, assim, com todo o respeito do mundo, né? As pessoas, os professores, a direção do colégio de vocês estão assistindo isso aqui, vão assistir, espero. Tirar 10 numa prova de português, matemática, não diz que vocês vão conseguir colocar isso em prática, o projeto. Então, onde eu quero chegar? Vamos refletir sobre isso, tá? Claro que é importante, o estudo, o ensino é a base, a escola é a base da nossa vida. Nós estávamos falando sobre isso. Só que assim, poxa, eu tô lá na escola, estudei bastante uma prova, tirei 10. Não significa que você tirar 10 na prova, você vai ter sucesso no mercado de trabalho, na vida. Sim. Porque existem outras habilidades que são importantes. O que você acha, muito mais do que tirar um 10 lá fora, o que você acha que isso aqui que vocês aprenderam aqui colaborou para a tua vida como um todo? Assim, Fez um resumo de tudo que nós falamos aqui. eu acho que colaborou porque eu nunca iria ter essa perspectiva de olhar e falar assim, não, eu vou conseguir falar, eu vou conseguir, vamos dizer, ser modelo, né, até mesmo, porque Sim, eu sim. fui. Então, eu acho que é uma coisa que eu vou levar para minha vida, essa capacidade que eu sei agora que eu tenho.
de E conseguir tem muitas capacidades, você tem. chegar, de conseguir falar, porque era uma coisa que eu não imaginava. Nunca colocaria na minha cabeça e falei assim: ah, não, eu consigo fazer isso. Na hora que eu já fui ser escolhida pra isso, eu já fiquei: opa, será que eu vou conseguir? Eu já fiquei meio: não, vou falar que eu não vou falar. Uhum. Mas aí depois foi super solto, então acho que isso é o que eu mais vou levar pra mim. Eu descobri uma capacidade que eu não imaginaria que eu teria. É isso. E você falou uma coisa muito boa. Nós lapidando talentos é o nome do nosso projeto. Todos nós somos talentos, nós temos que lapidar. Você tem um sim. talento, você tem um talento que a gente tem que lapidar ele. Então, assim, aquele talento foi lapidado naquele dia. Sim, Então, foi realmente o que a gente até brinca, o que o Pablo Marçal fala, um desbloquear. Foi um sim. desbloquear, foi. E ali, acho que os 3 grupos tinham esses talentos que também não Estavam imaginavam. escondidos. Tanto o executivo quanto o marketing, o nosso comercial mesmo. Então, eu acho que todos tiveram essa perspectiva também de olhar e falar assim: nossa, eu consigo fazer isso, nunca imaginei. Então, eu acho isso bem interessante pra gente, Muito que bacana. tá entrando agora pro mercado de trabalho. E você, Júlia, qual foi a tua, enfim, teu sentimento em relação de participar de um projeto como esse, tua experiência, do teu grupo particularmente? Conta o que você tá no teu coração aí sobre o projeto, sobre a experiência que vocês tiveram aqui. Bom, eu acho que assim, igual a Beatriz falou, é algo, foi uma oportunidade muito grande para a gente aprender e conhecer mais como funciona, né? Esse mercado de trabalho, a gente que está saindo do terceiro colégio, a gente fica muito em dúvida. Ah, o que que a gente vai fazer? O que que a gente quer fazer? Faculdade, trabalho, se a gente quer fazer faculdade ou não. Exato. Então, é uma coisa muito confusa, tanto com as provas, então acho que a mente pesa, né? Então, acho que participar disso abre um caminho novo pra gente, que nem a B falou, né? De Olhar as novas oportunidades, né? as novas oportunidades, a gente conhecer, a gente descobrir A aquele gente talento que a mesmo. gente não Poxa, sabia isso é que forte. tinha. Então, eu acho que foi algo muito. Uma experiência muito nova pra gente, né? Sim. Então, Muito bacana, viu? Eu fiquei muito foi. feliz também com vocês. Mas e aí, Giovanni, e você? O que que você mais aprendeu? O que que você acha que você vai tirar daqui para levar para tua vida também? Olha, acho que tudo, principalmente eu gosto, como eu falei, eu gosto muito da parte do marketing, então eu pretendo muito fazer faculdade já agora, né? Levar isso para minha vida. E como a gente estava falando, o que mais surpreendeu foi que dentro da sala a gente é completamente diferente, né? Às vezes a gente não pensa que a gente tem esse talento, porque dentro da sala ou a gente conversa muito, a gente brinca muito, fica muito na nossa, principalmente dos grupos, foi muito surpreendedor Aham. ver eles trabalhando assim em equipe, porque lá dentro é completamente diferente, sabe, do que a gente tá aqui trabalhando em equipe. Eu acho que todos nós que Aham. estávamos aqui vai levar um pouco. Uma devolutiva que eu tive depois de vocês voltarem para a escola, no dia seguinte, a direção entrou em contato comigo, me agradecendo demais A por gente elogiou ter, bastante. por ter trago aqui, né? Obviamente que ela me elogiou devido ao comentário de vocês, né? Ter feito essa experiência que vocês amaram, adoraram. Sim, E o professor, inclusive, que esteve acompanhando vocês aqui, quero agradecer ele também, o Aparecido, né? isso. E ele deve ter dado a devolutiva dele para a direção falou assim, que amor, né? Inclusive, você que é diretor de uma escola, você que já recebeu nossa palestra, tem. Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes a gente vai fazer as palestras nas escolas, a gente convida o pessoal para vir participar da nossa imersão. Eles ficam meio receosos. Ah, mas será? Vou, vai valer a pena? Não vai? Olha quanta coisa bacana vocês aprenderam. Eu queria ficar aqui, poxa, mais 1 hora, 2, 3 horas para a gente poder, né, falar mais sobre isso, mas eu acho que o tempo já deu tempo é possível, né, para as pessoas entenderem o que a gente fez com vocês. Mais uma vez eu queria agradecer e eu queria que vocês deixassem uma palavra final, tá? Eu vou começar com você, Júlia. Depois vou trazer para a Giovana, depois para a Bia para finalizar. Deixa uma palavra final. Tá no teu coração. Assim, uma palavra final. Se quiser falar uma palavra, uma frase, um texto, fica à vontade. O que você quiser agora, o momento é seu. Então, eu acho que assim, para qualquer jovem, qualquer pessoa também, adulto, idoso, qualquer pessoa, eu acho que abriu portas, oportunidades para você, vá. Não perca isso, porque às vezes pode ser algo tão inovador para sua vida, pode mudar a sua vida, né? Então, eu acho que você tem que seguir com aquela oportunidade que vem para você. Um estalo, um sopro muda a nossa vida. Sim. Realmente muda a nossa vida, né? Quando vocês vieram aqui, eu falo para todo mundo quando eu vou, gente, isso que pode transformar a vida de vocês. E transforma realmente. E você, Giovana? Ah, eu tenho para falar que as escolas deveriam trazer mais você. E se você tem um sonho e tem esse medo, vá em frente, porque a vida só é única e a gente tem que tentar agora, aproveitar enquanto é jovem também.
quando tiver adulto, mas se você tem oportunidade de bater na sua porta, siga em frente. Concordo muito com o que você falou, porque realmente eu particularmente acredito que a nossa vida é única Sim. aqui na Terra. Então, assim, é uma vez só. Então, Só. assim, faz o que você Se a gente gosta. for errar, a gente vai acertar de Exato, novo e a gente tem que continuar exato. E tentando. continua, faz o que você gosta, faz o que você quer, que no final vai dar certo. Eu Sim, não sei se vai sempre dá. demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas vai dar certo. Bia, conclui pra gente, por favor. Eu acho que assim, nós jovens temos que olhar mais pra gente e acreditar no nosso potencial sem ficar pensando o que os outros vão dizer sobre nós. Nossa, forte isso, hein? Sim, Isso é fortíssimo, hein? Não é só você jovem, não. Você é o ser humano como um Todo todo, né? A mundo. gente falou sobre isso. A gente olha pro próximo e fica, né? A gente deixa de fazer muitas coisas, porque, nossa, nossa, o que o outro vai demais. falar? Cara, desculpa o palavreado, foda-se, né? O que o outro vai Sim, falar. literalmente, tem que Vamos, ligar ele. vamos colocar em prática aquilo que a gente quer, as nossas habilidades, que a gente tem resultado. E muito mais do que ter resultado, a gente consegue impactar a vida de outras pessoas. Porque Sim, aquilo que a gente faz, a gente consegue ajudar outras Sim, pessoas. Meninas, olha quanta coisa, hein? Daria pra ficar aqui mais 1 hora com muita vocês. coisa. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço todas vocês, tá? E você que está nos assistindo todas as quartas-feiras às 13 horas, tá? Aqui no nosso canal do YouTube. Compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal, porque ao você se inscrever, você recebe os nossos conteúdos de primeira mão, tá bom? Grande abraço e eu te vejo até a próxima quarta. Até mais.